Hoje, vamos explorar o fascinante mundo do agronegócio na América Latina, com foco especial no Brasil. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível. Vamos lá! O que estamos discutindo aqui é a compreensão do capitalismo periférico na América Latina, especificamente no Brasil. Estamos falando sobre o agronegócio e sua dinâmica econômica. Esta pesquisa, realizada por Glauber Lopes Xavier, analisa como a dependência econômica ligada ao agronegócio influenciou a acumulação e reprodução do capital na periferia. Isso nos leva a entender quem são os principais atores nesse cenário de empresas transnacionais, setores sucroalcooleiros e agroindústrias. Como isso acontece? Bem, a pesquisa utiliza a teoria marxista da dependência para entender a dinâmica de acumulação nos países em desenvolvimento, destacando a superexploração da força de trabalho e as negociações nas bolsas globais. O agronegócio brasileiro, marcado pela assimetria na divisão internacional do trabalho, contribui para essa nova forma de dependência, intensificada por práticas análogas à escravidão e dinâmicas territoriais. Por que isso é relevante? A dependência econômica na América Latina, principalmente nas últimas décadas, ressurge em meio às transformações econômicas. O agronegócio torna-se central nesse contexto, perpetuando a associação prejudicial ao capital estrangeiro e comprometendo os interesses nacionais. A falta de reformas estruturais durante o avanço do neoliberalismo na década de 1990 aprofundou essa dependência e subimperialismo. Essa dinâmica econômica reforça a vulnerabilidade da região, pois a concentração de poder econômico em setores específicos, como o agronegócio, limita a diversificação da economia e a autonomia na tomada de decisões. A falta de políticas que promovam a equidade e a inclusão social contribui para a persistência das desigualdades, tornando crucial a busca por alternativas que promovam um desenvolvimento mais sustentável e alinhado aos interesses locais. Nesse contexto, a análise crítica das políticas econômicas e a promoção de reformas que fortaleçam a base produtiva interna se tornam imperativas para romper com esse ciclo de dependência e construir um futuro mais resiliente e equitativo para a América Latina. O que os especialistas pensam sobre isso? A teoria marxista da dependência, desenvolvida por Marini, Santos e Bambirra, destaca o conceito de desenvolvimento desigual e combinado na reprodução da dependência financeira nas economias periféricas. A UNCTAD aponta um aumento no papel do agronegócio na economia brasileira, enquanto Lenin, Trotsky e outros teóricos marxistas oferecem insights valiosos sobre o imperialismo e a queda da taxa de lucros a longo prazo. E o futuro? Como podemos enfrentar essa dependência econômica? A pesquisa sugere que a associação entre as teses sobre imperialismo e a teoria marxista da dependência é crucial para entender essas dinâmicas. É urgente repensar as políticas agrícolas e buscar alternativas sustentáveis para romper com essa lógica de dependência. Diante do desafio da dependência econômica, é imperativo buscar soluções inovadoras e abordagens holísticas que abranjam não apenas o aspecto econômico, mas também o social e ambiental. A pesquisa interdisciplinar pode desempenhar um papel fundamental nesse processo, proporcionando uma compreensão mais aprofundada das complexidades envolvidas. A interconexão entre as teses sobre imperialismo e a teoria marxista da dependência oferece um arcabouço teórico robusto para análise, mas a aplicação prática desses conceitos demanda um engajamento efetivo dos atores políticos, acadêmicos e da sociedade civil. Ao repensar as políticas agrícolas, é crucial considerar abordagens que promovam a diversificação da economia, fortalecendo setores internos e reduzindo a dependência de monoculturas voltadas para exportação. Investir em práticas agrícolas sustentáveis, com respeito ao meio ambiente e às comunidades locais, torna-se uma estratégia vital. Além disso, fomentar a inovação e a educação para capacitar a força de trabalho local contribui para a construção de uma base econômica mais resiliente. Essa abordagem multifacetada é essencial para moldar um futuro onde a América Latina possa assertivamente enfrentar os desafios da dependência econômica e trilhar um caminho sustentável rumo ao desenvolvimento autônomo. Então, quem são os protagonistas desse enredo? Estamos falando de empresas transnacionais, setores sucroalcooleiros e agroindústrias, todos jogadores-chave no tabuleiro do agronegócio brasileiro. Esses atores não apenas aproveitam recursos e mão de obra de países periféricos, mas também desempenham um papel vital na ampliação da riqueza nos países desenvolvidos. Vamos de conceitos-chave, porque é sempre bom ter a base bem firme, né?
Estamos falando de o capitalismo periférico, onde a dependência econômica ligada ao agronegócio resulta em uma nova sujeição financeira, influenciando a acumulação e reprodução do capital na periferia. E tem mais, o imperialismo, teoria da dependência, tudo isso sendo investigado para entender a dinâmica desse jogo. A trama se desenrola com eventos interconectados, onde o agronegócio, especialmente no Brasil, evidencia a superexploração da força de trabalho e negociações intensas nas bolsas globais. Esses eventos se entrelaçam com a reconfiguração da relação centro-periferia, caracterizando o tal ou novo imperialismo. É uma verdadeira dança de influências entre o capital financeiro e a hegemonia do agronegócio. E como podemos entender esse enredo? Os passos fundamentais nos levam pela teoria marxista da dependência, utilizando dados econômicos de fontes como CEPAL, MDIC e UNCTAD. Estamos falando de análise profunda, galera, mergulhando na participação na economia global e na produção primária. Os diferentes aspectos se influenciam de maneira intensa. A expansão do agronegócio está associada às políticas imperialistas, gerando uma dependência econômica global, especialmente pelo capital financeiro. O jogo é complexo, onde as exportações desiguais dos países periféricos resultam em uma nova forma de dependência. E as decisões tomadas nesse jogo têm implicações duradouras. A falta de reformas estruturais durante o neoliberalismo na década de 1990 aprofundou a dependência e o subimperialismo. A não implementação da reforma agrária, desde os anos 1950, perpetuou a associação prejudicial ao capital estrangeiro, comprometendo os interesses nacionais. Na perspectiva da teoria marxista da dependência, o termo subimperialismo refere-se a uma forma de relação desigual entre países, na qual uma nação da periferia, embora também possa ser considerada economicamente dependente, assume um papel mais dominante em relação a outros países vizinhos. Essa dinâmica implica que, mesmo enfrentando uma posição subordinada em relação aos países imperialistas centrais, o país subimperialista exerce uma influência significativa sobre economias mais frágeis em sua proximidade geográfica. O subimperialismo destaca-se pela capacidade de uma nação periférica agir de maneira imperialista em relação a outras nações em desenvolvimento, reforçando assim hierarquias econômicas e ampliando as disparidades regionais. Essa concepção ressalta a complexidade das relações econômicas globais, indo além da dicotomia tradicional entre nações imperialistas e nações periféricas, e reconhecendo nuances nas relações de poder e influência dentro das regiões periféricas. Ao longo do tempo, as perspectivas sobre o tema evoluíram consideravelmente. O debate sobre a dependência econômica na América Latina ressurgiu em meio às transformações econômicas recentes, destacando as teses sobre imperialismo e a teoria marxista da dependência como relevantes para compreender as mudanças nas economias latino-americanas. E olha que interessante, a aplicação prática desse conhecimento pode variar em diferentes contextos culturais. O subimperialismo brasileiro, por exemplo, se destaca na América Latina, configurando uma relação centro-periferia alinhada com as demandas do capitalismo avançado. Essa dinâmica é única e precisa ser entendida no contexto cultural específico da região. Em resumo, o agronegócio e o capitalismo dependente na América Latina, especialmente no Brasil, apresentam desafios significativos. O desenvolvimento desigual, as práticas exploratórias e a dependência em produtos primários exigem uma reflexão crítica. Continuaremos a explorar esses temas em futuros vídeos. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar ideias para enriquecer ainda mais o debate.